Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente pensa que ser criativo é ser artista, ser publicitário e estar só ali. Mas eu tenho dito que se você trabalha, você precisa ser criativo e resolver problemas para trazer soluções. E foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para trazer para perto da indústria esse conceito que a gente precisa ser criativo no dia a dia. Eu estou muito feliz porque a gente está aqui no Imersão Indústria, um dos maiores eventos da indústria mineira, e eu quero agradecer imensamente o apoio da FIENG, primeiramente, que permitiu a gente fazer esse podcast, é nossa parceira, não só aqui, mas em toda a edição que a gente for fazer desse podcast. O P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do país. A Fornexus, que é a nossa produtora aqui do podcast. E a Leb, que é a minha agência, onde eu sou CEO. A Leb é a agência de marketing full service, com Grupo Partners e Corp, que são meus parceiros do dia a dia. Hoje eu estou com uma convidada muito interessante, num assunto que está muito crescente. Você já parou para pensar que todas essas soluções podem ser feitas com mais agilidade? E a indústria precisa? E tem gente com vontade para fazer, que são as startups? Então, hoje nós vamos falar do FIENG Anjos, uma iniciativa que conecta empresários da indústria a essas startups. Minha convidada aqui, Júnia Cerceau, gerente de promoção de negócios do IEL, da FIENG. Seja muito bem-vinda, Júnia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí, FIENG Anjos surgiu de uma oportunidade, uma necessidade que a gente percebeu de fomentar ainda mais, né, as startups com soluções para indústrias e trazer, né, uma força a mais, um pilar a mais para que elas possam crescer, sobretudo escalar e, consequentemente, trazer aí mais produtividade, competitividade, melhorar ainda mais, né, esse patamar da nossa indústria. E a gente estava conversando aqui, né, no início, o anjo tem a ver com capital, né? Exatamente, exatamente. Já faz um tempo, né, a federação, a FIENG, tem um trabalho muito forte de inovação aberta através, né, do FIENG Lab, trazendo assim algumas soluções para a indústria, para os desafios que a indústria tem, com indústrias ali que patrocinam o projeto, indústrias do futuro, mas a gente percebia uma necessidade muito grande também de trazer um pilar, um veículo ali de investimento que pudesse complementar, né, esse cenário, que pudesse trazer uma força a mais e que fomentasse ainda mais as startups que tenham soluções para a indústria. Então, foi a partir disso que surgiu a ideia do investimento anjo, do FIENG Anjos. A gente reuniu um grupo, né, de industriais, de sócios, de donos de indústrias, executivos da indústria que de alguma forma estão relacionados à FIENG, e esse grupo, composto hoje por 26 anjos, é que vem aí discutindo, a gente vem apresentando startups, apresentando soluções e que a gente vem aí trazendo para as discussões, fomentando, e já estamos aí tentando já sair com o primeiro investimento. Em breve a gente já vai até anunciar. Ah, que legal. E qual é o perfil dessas indústrias, assim? Você fala o perfil dos investidores? Dos investidores. A gente buscou muito, assim, a gente foi bastante, vamos dizer assim, criterioso, porque para nós é muito rico que você tenha industriais, representantes de indústria de vários segmentos. Então a gente tem gente do setor de alimentos, a gente tem gente do setor de mineração, metal mecânico. Então a gente buscou de fato trazer esses olhares, essa expertise, né, de vários segmentos, de forma que a gente pudesse construir um ambiente de discussão bastante rico. Então, são sócios, são donos, são executivos de indústrias desses segmentos que compõem aqui a base, né, dos sindicatos da FIENG, que trazem aí um olhar, né, de quem, de fato, conduz a indústria, que está ali, seja no chão da fábrica, seja ali, né, na direção das indústrias no dia a dia, trazendo esse olhar e ouvindo as startups, né? As dores da indústria são muito, muito fortes, são dores muito específicas. Então é importante que a gente traga esse público, porque eles precisam ouvir o que as startups têm, né, o que elas podem trazer como solução e compor aí um olhar mais crítico, né, e enriquecer ainda mais aí as conversas e a seleção das próprias startups.
Entendi. E do lado de startup, como é que é o processo? Como é que está? A gente tem hoje todo um processo, uma metodologia muito bem estabelecida, tá? Desde o início em que ela pode se inscrever, a gente tem um formulário específico que ela pode se inscrever. Existem algumas etapas que as startups precisam percorrer, de avaliações mesmo, de análise, de primeiras entrevistas que são feitas com a coordenação executiva do projeto. Sou eu, mas 2 colegas, Rodolfo e Marco Túlio, que estão comigo, e a gente faz esse trabalho até o momento em que elas são escolhidas e elas vão para uma plenária. Ontem mesmo a gente fez uma plenária, foram 3 startups selecionadas, nessa plenária elas se apresentam, tem 8 minutos de pitch, e dali mais ou menos 15 a 20 minutos de perguntas e respostas com os anjos que estão nessa plenária, e dali eles já fazem uma votação, se elas vão para uma próxima fase de análise mais profunda ou não. Né? Passando dessa fase, monta-se um comitê de análise de investimento para uma due diligence um pouco mais aprofundada, entender um pouco mais a parte estratégica, financeira, né, da startup, até o momento em que a gente faz uma proposta, né, o term sheet que a gente utiliza, e ali sim, havendo, né, um acordo tanto dos anjos com a startup, aí sim é feito o investimento, né? Isso é feito direto, a gente usa o instrumento de mútuo conversível, então é feito o aporte direto dos anjos para as startups. E esse projeto já tem quanto tempo? Nós começamos no último Imersão Indústria, nós lançamos no Imersão de abril, fizemos inclusive não só a apresentação como a primeira plenária, a gente trouxe aqui também a imersão, foi muito interessante, a gente fez numa sala de cinema aqui, teve vamos dizer assim, um ambiente muito diferente, muito bacana. Dessa primeira, nós levamos 3 startups, 2 avançaram, uma já está nessa fase final mesmo de proposta de investimento, vamos chamar assim. Depois, em julho, nós tivemos uma outra plenária, nós levamos mais 4 startups, uma delas já está caminhando também para a parte final, já de avançando mesmo para ser investida, e ontem nós fizemos também no Imersão, né, dentro da programação de Imersão, a gente fez uma terceira plenária com mais 3 startups. Então tem sido muito interessante, a gente está buscando startups no Brasil inteiro. O importante, como perfil dessas startups, é que elas de fato solucionem dores da indústria. É isso que a gente quer. Então, a gente está buscando, assim, é difícil, não é em qualquer lugar que você encontra, a gente sabe, você encontra talvez outros tipos de startups, como fintechs, como healthtechs, com um pouco mais de, entre aspas, facilidade. As indtechs não são tão fáceis assim de serem encontradas, mas a gente tem tido assim uma surpresa muito boa, uma surpresa muito bacana assim de encontrar pelo Brasil, né? A gente tem conseguido fazer esse scouting, essa procura pelo Brasil todo, isso tem sido muito rico para a gente, e elas ficam extremamente felizes, porque ter a oportunidade de encontrar uma federação aberta a fazer essa conexão, né? Trazendo a startup, dando a possibilidade dela se conectar com as indústrias que fazem parte da base da FIENG, se conectar com empresários ali que têm, né, a indústria como seu core business ali no dia a dia, isso é de uma riqueza muito grande. Então, há todo um encontro muito feliz ali, seja do lado da indústria que encontra a solução, seja do lado da startup que também encontra um canal aberto, né, para apresentar as suas soluções. Então eu tinha pensado que a maioria das startups já estavam ali no FIENG Lab, por exemplo. Muitas sim, a gente tem ali um arcabouço muito interessante, muito rico, mas você também tem que entender qual que é o momento da startup, né? Você tem uma quantidade grande, mas vamos dizer assim, nem todas estão captando investimento naquele momento, né? Outras já estão num nível de maturidade um pouco maior, então assim, é muito variável, então isso faz com que a gente tenha que ter esse canal um pouco mais ampliado, né? Então realmente, a nossa base, nosso ponto de partida é o FIENG Lab, mas a gente também tem um olhar mais ampliado para outros hubs e outros ambientes ali de inovação fora de Minas. Legal. Falando em Minas, como é que você vê o cenário hoje de startup em Minas, de inovação? É um desafio muito grande, né, para todos. A gente fiquei muito feliz de ver, não sei se você acompanhou aí a premiação do último Prêmio Nobel de Economia, né, que trouxe aí como que a inovação, ela de fato trouxe uma virada de chave para crescimento, né, de países e etc. Então, acho que só reforça o caminho que as nossas indústrias e a economia mineira precisa de fato apostar, digamos assim, né. A inovação não pode sair vamos dizer assim, do dia a dia, da conversa, da pauta. Ela é fundamental, né? Os desafios
desafios são muito grandes. A gente vê muita tecnologia, mas a gente também precisa entender muito como essa tecnologia precisa ser aplicada, né? Muito se fala, e então nem se fala, né? Assim, para todo lado, em todo momento. Mas há uma necessidade muito grande de entender, assim, o que é modismo e o que de fato vai trazer um resultado mensurável, um resultado ali que de fato vai ser um divisor de águas, que de fato vai agregar valor de competitividade, produtividade, etc. Acho que a busca por isso tem sido muito grande, né? A indústria precisa, ela sabe que ela precisa, ela está buscando, às vezes ela fica um pouco até perdida com tantas oportunidades, com tanta coisa, mas a gente vê que existe já assim, já tá sedimentado isso como algo que é fundamental para a sobrevivência da indústria. Então, acho que é nesse caminho que ela tem buscado mesmo apostar e ela tem buscado encontrar formas de conexão e formas de percorrer aí esses caminhos de inovação. Para as startups, o que você diz aí de dica mesmo, assim? Procure tem um foco específico, procure um problema específico. O que você fala que pode funcionar melhor? Olha, eu acho que é muito importante, assim, ela ter uma clareza muito grande do produto que ela quer, da dor que ela quer resolver. Eu acho que ela precisa ter uma clareza muito grande disso. Pode parecer óbvio, mas quando você conversa com várias, você vai vendo aí que níveis de maturidade diferentes, que isso não é tão óbvio assim. Eu acho que ela precisa ter muita clareza de quem que é o cliente que ela quer, que é o famoso ICP, né? Sim. Quem que é o cliente que ela quer, de fato, atingir, né? Para quem que ela quer vender aquela solução. Porque muitas vezes ela se apaixona por aquilo, mas ela não consegue transformar aquela ideia de fato num produto e num produto escalável. Então é muito, muito importante ela entender que dor é essa, né? Porque, por exemplo, tecnologias tem várias. A pessoa domina uma tecnologia, ele é ótimo em visão computacional, ele é perfeito na parte de IA, mas para quê? Né? Então, ter essa definição clara de para que aquilo vai ser utilizado, que dor que aquilo ali de fato vai resolver, e, obviamente, encontrando quem que é o cliente que você quer. Né? Isso pode parecer básico, mas, infelizmente, ainda não é. Né? E, a partir disso, então, aí vem escala, né? E todo o arcabouço ali que é necessário para fazer, de fato, a startup voar. Mas eu acho que eu falaria muito isso. Olha, ser apaixonado pela tecnologia, mas entenda, de fato, que dor que essa tecnologia vai resolver. A gente falou aqui ontem, né, no primeiro dia de gravações, várias vezes, né, e uma frase interessante, né, apaixone mais pelo problema do que pela solução, né, e consiga realmente entregar uma solução para esse problema. E aí, se eu puder dar uma dica, foque em um problema, não façam vários problemas, né? Quanto mais nichado, mais resoluto naquele nicho, naquele foco e para aquele cliente, mais fácil de você vender e escalar. Né? É por aí, exatamente, é bem por aí. Pensando em futuro, o que vocês imaginam para Minas, para as indústrias, com esse projeto? A gente tem uma expectativa muito positiva. A gente tem uma expectativa muito grande. Eu acho que trazer isso para dentro de uma federação foi algo, de alguma maneira, assim, já, não querendo ser clichê, porém já sendo inovador também, né? Por quê? Porque, imagina, você tem um cenário muito rico, você tem todas, né, grande parte das indústrias do estado, de segmentos econômicos muito distintos aqui, reunidos, né, em um ambiente só. Então, você ter a oportunidade, né, de trazer essas startups, de ampliar essa conexão, de ampliar essa conversa, né, entre essas soluções e a indústria, criar esse ambiente é muito rico. Isso é muito difícil de ser feito. Você não vê isso, não é tão trivial, você não vê isso em todos os lugares. A gente tem escutado muito isso, tanto, né, da indústria, tanto quanto das próprias startups. Você proporcionar essa conexão tem sido algo assim muito diferente e de muita riqueza, no sentido de geração de negócio, no sentido de se fazer, de ampliar a conexão, se fazerem conhecer, de trazer oportunidades ali, principalmente assim. É uma conversa que traz um insight, sabe? De repente, a startup está pensando uma coisa, ao conversar com o empresário, ela consegue ver ali que a dor pode ser
um pouquinho diferente do que ela está pensando, como é que ela adapta, como é que ela melhora, como é que ela faz aquela solução de fato conversar com alguma coisa que vai trazer um diferencial ali. Então, esse nível de conexão, ele é muito rico, e isso a gente está conseguindo proporcionar. Então, isso para a gente traz uma expectativa cada vez mais alta, né, de fato entregar valor, né, seja para a indústria, seja para as startups. Muito bom. Agora, para finalizar, me fala canais, como é que as pessoas, né, as startups podem se cadastrar em algum lugar ou onde acha o projeto? O FIENG Anjos, a gente tem um LinkedIn do FIENG Anjos, né? A gente fica, vai ser excelente se puderem entrar em contato com a gente, mandar as mensagens, vai ser um prazer muito grande. A partir disso a gente consegue startar essa conversa, manda os formulários para o pessoal preencher, né? E já esclarece algumas dúvidas, esclarece como é que é o processo. Então, o canal principal para a gente aqui vai ser o LinkedIn do FIENG Anjos, tá? Peço aí o pessoal, se puder acessar, vai ser muito bacana e um prazer enorme aí conversar com todos, tá? Meu LinkedIn pessoal também, Júnior Cerçou, se quiser acessar, estamos aí para conversar, tá bom? Muito legal, muito obrigado. Prazer. Sucesso nesse projeto. Eu acredito muito que esse match entre indústria que tem problema e startup que quer resolver o problema pode funcionar e melhorar o mercado e a economia o tempo todo, né? E para mim isso é criatividade das duas frentes. Sem dúvida, né? Bacana, sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima.